Na internet existem várias histórias e vídeos de pessoas que supostamente presenciaram alguma coisa alienígena, sejam naves futuristas ou até mesmo os próprios aliens. Mas acaba sendo um pouco difícil de acreditar, seja pela falta de provas ou pela facilidade de criar algo falso. Mas em 1980, um suposto caso de abdução alienígena chocou o mundo pela forma como aconteceu. Um corpo foi encontrado com gosma verde na pele, vestindo roupas de uma forma muito estranha, e o tempo parecia não ter passado para aquele cadáver. Esse é o caso de Zygmunt Adamski, um polonês de 56 anos de idade, que teria sido uma das poucas pessoas do mundo a experimentar o contato com um extraterrestre. E até hoje continua sendo um dos casos mais enigmáticos da ufologia mundial. Salve galera, eu sou Paulo Balt e eu convido você para resolver esse mistério junto comigo. Zygmunt Adamski nasceu em agosto de 1923 e emigrou para a Inglaterra quando tinha 22 anos, em 1945. Ele se casou com Leocadia Horwalska em 1951 e eles viveram uma vida feliz e pacata lá no vilarejo de Tangley, no sudoeste de Leeds, lá na Inglaterra. Eles viveram felizes e Zygmunt trabalhou muito tempo em uma mina de carvão, até que em 1980 seu corpo não aguentava mais e ele resolveu se aposentar. Porém galera, ele nunca conseguiu se aposentar, porque no dia 6 de junho de 1980, Zygmunt saiu para comprar batatas e nunca mais voltou. Na manhã do dia 6 de junho de 1980, Zygmunt e seu primo foram até a cidade de Wakefield para fazer compras para um almoço em família, pois tinham chegado alguns familiares que vieram da Polônia. Quando foi um pouco mais tarde, por volta das 15h45, Zygmunt saiu sozinho para comprar mantimentos para o dia seguinte. E aí ele saiu de casa, encontrou seu vizinho, foi até o mercadinho, fez as compras, pagou, e quando saiu do mercado ele nunca mais voltou para casa. Então por volta das 21h25 da noite do mesmo dia, a esposa de Zygmunt ficou muito preocupada e chamou a polícia. Ela achava que ele podia ter passado mal e caído em algum canto, ou até mesmo que ele pudesse ter sido sequestrado, e então começaram as buscas por Zygmunt. Até que 5 dias depois o seu corpo foi encontrado dentro de um depósito de carvão lá na cidade de Todmorden, que fica a mais de 40 quilômetros de onde ele morava. O corpo foi encontrado no dia 11 de junho de 1980 por Trevor Parker, que era o filho do dono daquele depósito, que também trabalhava naquele local. Trevor contou para a polícia que estava carregando um caminhão para a entrega do dia, quando encontrou um corpo em cima de uma pilha de carvão de 3 metros de altura. E coincidência ou não, o corpo foi encontrado por volta das 15h45 da tarde, que é o mesmo horário que o Zygmunt saiu para comprar os mantimentos no mercadinho e nunca mais voltou. Os primeiros a chegarem no local foram os policiais Alan Godfrey e seu colega Malcolm Hagley, que começaram a examinar a cena do crime. O depósito funciona desde de manhã e é um lugar muito movimentado, cheio de pessoas trabalhando. Segundo os policiais, o depósito funciona durante a manhã e fecha às 11 horas. E também deduziram que seria impossível o corpo estar ali desde de manhã, pois aquele local é muito movimentado por várias pessoas trabalharem lá. Então deduziram que o corpo foi colocado naquele local entre as 11 da manhã e as 3h45 da tarde. E outra coisa que deixaram os policiais muito indignados foi o local que o corpo foi encontrado, pois o acesso àquele depósito era extremamente difícil, podendo ser acessado apenas com um caminhão ou algum tipo de caminhonete. Quando encontraram o corpo, o detetive Alan fez uma rápida autópsia. Ele disse que o falecido estava de bruços e usando um terno abotoado de forma errada. O corpo estava vestindo o terno e não tinha nenhuma camisa por baixo. Ele estava sem carteira, sem relógio e sem aliança. E os sapatos da vítima estavam amarrados com tanta força que os pés do cadáver estavam inchados e roxos. Depois disso, o corpo foi levado para fazer um exame mais detalhado, que foi feito pelo legista Alan Edwards. E aí descobriram que o corpo era de Zygmunt Adamski, o senhor que saiu para comprar algumas batatas e nunca mais voltou para casa. E uma das coisas mais estranhas que o legista viu é que o corpo estava completamente limpo, sem nenhuma marca de carvão. E ele foi encontrado em cima de uma pilha de carvão e em um depósito de carvão. E o corpo tinha algumas pequenas marcas de queimadura na região do pescoço, cabeça, ombros e nuca. E os órgãos internos do cadáver não tinha nenhum tipo de lesão. Não tinha nenhum ferimento e nenhuma ruptura interna. Segundo o médico legista, era como se o corpo tivesse apenas se desligado de uma forma natural. Só que a coisa mais estranha que o legista viu no corpo é que em cima daquelas leves queimaduras que tinha algumas partes do corpo, havia uma substância gelatinosa, meio verde amarelada, que parecia algum tipo de gel ou pomada. Foram fazer alguns testes para tentar identificar o que era aquela pomada, e no final foi constatado que essa substância era completamente desconhecida pelos químicos da época. Até tentaram ver alguns registros de hospitais, para ver se durante os dias que Zygmunt estava desaparecido ele passou em algum hospital e tomou algum remédio, mas não encontraram nada. Além disso, o legista Alan Edwards concluiu que a barba de Zygmunt não havia crescido durante os dias que ele ficou desaparecido, que no total foram 5 dias. Na verdade, todos os pelos do seu corpo não cresceram durante esses dias, inclusive o cabelo e as unhas. Além disso,
isso, a comida que estava em seu estômago não havia sido digerida, apesar de ter sido ingerida 5 dias atrás. Era como se durante esses 5 dias que o Zygmunt desapareceu, o tempo pro corpo dele não passou, ficou a mesma coisa durante 5 dias. Então no final, a hora de falecimento daquele corpo foi dado como sendo entre 11 da manhã e 1 da tarde, do dia 11 de junho de 1980, a data que o corpo foi encontrado. E aí, como nada se encaixava muito bem, não conseguiram descobrir o real motivo do Zygmunt ter falecido, colocaram a causa de sua morte como parada cardíaca. Só que o resultado não convenceu muita gente, e aí começaram a surgir várias teorias da conspiração. Bom galera, como eu já falei, esse caso tem vários aspectos misteriosos e bizarros. Primeiro de tudo é que o corpo do homem foi encontrado usando um blazer abotoado de forma errada, sem nenhuma blusa por baixo e com sapatos extremamente apertados, que até deixaram o pé do cadáver roxo, além das leves queimaduras e da gosma verde amarelada que não conseguiam saber o que era. A primeira hipótese da polícia é que a vítima foi despida por alguém e depois essa pessoa vestiu o corpo de novo sem se importar com os detalhes, fazendo de forma meio aleatória, sabe? Mas muita gente começou a dizer que ele havia sido vestido por alguém ou alguma coisa que não sabia como vestir aquelas roupas. E o estranho também é que o corpo foi encontrado extremamente limpo, as suas roupas não tinham nenhum sinal de poeira e ele foi encontrado dentro de um depósito de carvão, que estava cheio de carvão, cheio de poeira, todo sujo, sabe? A polícia falou que aquele corpo, aquela cena que eles encontraram o corpo, não se encaixava com o local onde ele estava. Era como se a mina estivesse ali tranquilinha e de repente com um estalar de dedos o corpo simplesmente apareceu ali, limpinho, bonitinho, num lugarzinho isolado. Porque mesmo se alguém tivesse pegado o corpo, levado até lá em cima e colocado, ele estaria com alguma sujeira, eu estaria com algum tipo de poeira ali em cima. Mas não galera, o corpo estava extremamente limpo, com roupas limpas. Então foi aberto um inquérito para tentar saber o que aconteceu com o Zygmunt, mas não conseguiram justificar o seu desaparecimento e nem explicar o que realmente aconteceu com ele. Isso porque ele viveu uma vida normal, calma, feliz, não tinha nenhum tipo de dívida nem inimizade com ninguém. Então não fazia muito sentido ele ter sido sequestrado ou ter fugido. Além disso, o estado que estava o corpo descartou a possibilidade de um assassinato ou também de um sequestro, porque não tinha nenhum sinal que encaixasse como uma morte violenta. Então o inexplicável falecimento de Zygmunt Adamski se arrastou para uma grande conspiração de abdução alienígena. Isso porque além de todas as condições estranhas que o corpo foi encontrado, a cidade onde o corpo dele foi achado, Todmorden, era muito famosa por vários relatos de extraterrestres ou de naves alienígenas. E aí para os estudiosos de ufologia, o caso de Zygmunt Adamski era definitivamente o caso de um contato de 6º grau, que para quem não sabe é quando acontece o contato com um OVNI ou com um alien que causa ferimentos, ou até mesmo o falecimento de um humano. E isso é claro de acordo com a escala de Hynek, que é basicamente uma classificação de possíveis contatos com extraterrestres. Inclusive a primeira pessoa a sugerir a possibilidade de um contato extraterrestre foi aquele primeiro policial que chegou na cena do crime, o Alan Godfrey. E coincidência ou não, meses depois Alan relatou ter sido sequestrado por alienígenas, enquanto ele investigava o desaparecimento de um rebanho de vacas. Tudo aconteceu no dia 28 de novembro de 1980, quando o policial foi chamado para uma ocorrência de algumas vacas desaparecidas, lá na cidade de Todmorden. E aí quando ele estava lá investigando o local, ele teria visto um OVNI pairando em cima de seu carro. E aí ele teria se assustado e pegado o rádio para chamar ajuda, que não estava funcionando. Então ele pegou um bloco de notas e desenhou o que ele estava vendo, o formato da nave. Segundo ele, aquele objeto era do tamanho de um ônibus de 2 andares e estava girando. E aí de repente ele teria visto um enorme flash de luz e o objeto simplesmente desapareceu. Alan disse que perdeu completamente a noção de tempo e só lembra de ter acordado a vários quilômetros dali. Então ele estava ali de boa, o negócio apareceu, ele tentou chamar ajuda e não conseguiu, ele desenhou aquele objeto e de repente aconteceu um flash. E aí ele só acordou longe dali. Então mais tarde ele foi submetido à hipnose para tentar recuperar as suas memórias. E segundo ele, deu certo. Ele teria se lembrado de ver vários seres pequenos e também de ver um homem alto com barba realizando alguns exames médicos nele. E bom, depois disso Alan manteve silêncio por vários anos, porque de acordo com ele, alguém estava tentando fazê-lo manter segredo e não contar nada. E só em 2017, 37 anos depois do acontecido, ele decidiu escrever sobre sua estranha experiência, para que os seus netos soubessem a verdade. Foi aí que ele lançou o livro Who, War, What, Were They, que em português significa algo como quem ou o que eles eram. E meio que fica difícil de saber o que aconteceu com o Zygmunt e também com o próprio Alan, né? Porque o Zygmunt desapareceu e foi encontrado sem vida, e o Alan disse que foi abduzido e encontrado com vida. Perante a lei, o caso de Zygmunt foi concluído com veredito aberto e com o falecimento definido como insuficiência cardíaca. Mas para as pessoas que estudam ufologia, não há dúvida que ele teve um contato de 6º grau. E mesmo assim, várias perguntas continuam sem resposta. Como por exemplo, onde o Zygmunt esteve durante os 5 dias que ele desapareceu? Por que o tempo parece não ter passado para ele, né? E além disso, o que eram aquelas marcas no corpo dele? Será que era realmente apenas queimaduras? E
aquela gosma que não conseguiram identificar? O que será que é essa gosma? Será que era uma pomadinha que alguém não conseguiu identificar? Será que era uma gosma, sei lá, de um inseto venenoso? Ou será que nem existiu gosma? Bom, galera, não dá muito pra saber, né? Além disso, não dá nem pra saber se ele realmente morreu de insuficiência cardíaca. E mesmo assim, mais de 42 anos, o caso de Zygmunt Radánski continua sendo um dos maiores mistérios policiais, que acreditam que nunca vai chegar a uma solução. Mas e o que você acredita? Você acha que alguém sequestrou e matou ele, jogou ele lá no depósito de carvão e teve todo o cuidado de limpar o corpo, deixar tudo limpinho, deixar tudo bonitinho lá, além de amarrar o pé dele com força? Ou você acha que tem alguma coisa mais profunda nisso, né? Alguma coisa mais relacionada a alienígena? Eu quero que você comente aí embaixo a sua opinião e também o que você achou desse vídeo. E se você gostou do conteúdo, peço que você deixe seu likezinho aí embaixo porque ajuda demais, tá? E também convido você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos que forem saindo por aqui. Aqui sai muitos shorts e também vídeos longos de mistérios e todo tipo de coisa doida. Então é isso, galera, o vídeo ficou por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final e espero você no próximo vídeo. Até lá então e tchau, tchau.